Voltamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula de Educação Tecnológica e Midiática para vocês do curso técnico em Recursos Humanos, nessa quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, tá? A gente está conversando um pouquinho sobre o papel das mídias, tá? No aspecto de levar informação, especialmente a produção e o uso das mídias da informação, tá? A gente está conversando bem no finalzinho da primeira aula muito desse processo de transformação, tá? Que a mídia sofreu, tá? E quando eu falo de mídia, eu estou pensando sim na mídia de informação, tá? No que era rádio, passou a ser TV e passou agora para a internet, tá? Bem no finalzinho da primeira aula, a gente estava bem falando aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. A televisão, por exemplo, deixou de oportunizar senso crítico há muito tempo, sendo painel de frivolosidade, né, aliás, frivolidades, amenidades, alienação, apenas divertimento, tá? Gente, por que a gente precisa refletir sobre isso? É para criticar e falar, eu não posso consumir isso aqui porque eu sou mente superior. Não, gente, porque tem gente que tem esse pensamento, tá? Não é isso. É para que a gente possa, de fato, ser críticos com nós mesmos, tá? Beleza, a gente pode utilizar para diversão. Sim, é essa a ideia. A gente precisa se divertir mesmo, né? O mundo ele é muito duro. Às vezes a gente precisa dar um alívio, e isso é importante. Só que é aquela coisa, né? Diversão, 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 diversão. E aí, né? Tem alguns estudos, tá, queridos? Pode até me colocar um pouquinho na tela. Tem alguns estudos, queridos, que vão colocar, né? Como hoje tem, tá? Quando a gente fala em doença, tá? Não, o diagnóstico sempre não é fácil de fazer, tá? E sempre que a gente fala em doença, a gente está falando de uma classificação internacional, tá? Toda doença tem um CID, né? CID é CID, é um Código Internacional de Doença, tá? Então, internacionalmente, há um reconhecimento que aquilo dali, ele é um problema, e em geral as doenças têm uma causa e são tratáveis, tá? Seja a causa da doença ou o processo ou sintomas são tratáveis, tá? Esse ano de 2022 foi diagnosticado, né? Por exemplo, foi colocado, atribuído mais uma doença que são para o vício, olha só, vício a jogos eletrônicos, tá? E esse vício de jogos eletrônicos é videogame, tá? Pegar o celular e ficar lá no joguinho sem parar. E esse vício, gente, é um vício parecido, não é idêntico, mas ele é parecido com vícios químicos, tá? E como é que isso vai funcionar, professor? Em geral, os nossos neurônios, eles produzem um neurotransmissor, certo? Um neurotransmissor, a dopamina, tá? E a dopamina, tá? O tio Assis é biólogo, tá? Então eu acabo gostando de ler, eu já ministrei uma aula relacionada a isso recentemente. É, é, e essa dopamina, gente, ela é um neurotransmissor que alivia as nossas dores, o nosso estresse, tá? Ela parece um pouquinho com a endorfina, tá? A endorfina a gente sente normalmente quando a gente faz alguma atividade física intensa, tá? Termina de fazer atividade física intensa. Sabe quando você sai para correr, ou joga bola, ou joga vôlei, quando você termina, você tá naquela sensação, sabe, de euforia, aquela sensação de relaxamento é a endorfina, tá? A dopamina ela funciona parecida com a endorfina e o que que acontece? O nosso corpo quer isso, né? Então você está passando por uma dor, por um sofrimento e você recebe dopamina por o uso de um fármaco, né, de uma droga, ou pelo caso de ficar jogando videogame, tá? E no caso, o uso excessivo do celular também pode levar isso a acontecer. Você vai querer mais, né? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E aí a gente acaba não vendo, tá? De forma crítica, tá? A gente acaba não sendo crítico o suficiente àquele uso excessivo disso. Então, sim, tá? Da mesma forma como a TV foi um problema e ainda é um problema para muita sociedade, porque a gente quer somente o entretenimento, a gente esquece que ele também é um veículo de informação, os nossos celulares ainda mais, né? Porque pelo menos na TV a gente tinha uns horários programados. Opa, esse horário é o horário do jornal, tá?
No celular, na internet, a gente não pode. A gente que controla o nosso tempo. A gente que controla a hora que a gente vai assistir, que vai assistir o jornal. A gente é que controla a hora que vai ir para a internet, ir para as redes sociais, ir para os filmes, seriados e por aí vai indo, tá? Então, essa discussão aqui é uma discussão para que a gente possa refletir. E aí, estou acessando pela internet do celular, mas eu estou acompanhando direitinho o que é que eu acesso de fato, tá? Vocês me disseram aqui nos primeiros aulas, tá? Que vocês acessam as informações pelo celular. Acessam mesmo, certo? Ou é só quando te forçam, por exemplo, né? Quando tem uma atividade, tá? É por curiosidade própria, tá? Quanto vocês estão acessando em proporção, tá? Do entretenimento, da diversão e da informação mesmo, tá? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas no nosso celular que controlam o nosso acesso, a gente pode controlar direitinho o quanto a gente acessa cada uma dessas informações, tá? No campinho do celular, certo? O pessoal tá falando, ó lá, o FF, né, o Free Fire, né, o joguinho online, esqueci a plataforma, o tipo, né, é o tipo de ideia do jogo, mas é aquele jogo que precisa ser online, tá? É um jogo que deve ser impulsionado muito, deve ter impulsionado muito esse vício. Não só ele, tá? A gente tem vários outros, né? Counter-Strike, porque a ideia do Free Fire, a vantagem, a facilidade é porque é celular, né? Então você não vai precisar de um computador, né, para acessar ele, né? Você pode conseguir ele pelos próprios celulares. E sim, é um problema, tá? Então é refletir um pouquinho sobre essa ideia do uso, porque sim, gera uma doença, é vício, tá bom, queridos? Vamos nós. Então não, né? Essa internet ela não é problemática de hoje. Os outros veículos já foram um problema também. A TV já foi e ainda é um problema. É tudo como a gente usa, tá? É tudo com parcimônia, com crítica, certo? A quantidade de acesso a isso. A mídia possui um papel preponderante a ponto de definir assuntos com os quais as pessoas conversam dentro de casa, dentro do ponto de ônibus, no trabalho, certo? Então, o que está acontecendo, certo? Um crime que aconteceu, por exemplo. A mídia ela tem um grande papel nisso. A mídia pode divulgar os crimes? Bom, então, né? É onde entra os detalhes da crítica ética, tá? A gente não vai aprofundar tanto porque não é uma disciplina sobre ética, tá? Mas a mídia ela tem um papel importante sobre isso, né? De informar as pessoas que esses crimes estão acontecendo, tá? Tanto ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre o que é um crime, tá? Porque, primeira coisa, gente, um crime é o que é definido pelo Código Penal, tá? Então não existe crime sem ter escrito numa lei, tá? A gente tem um Código Penal brasileiro que define o que são crimes aqui no Brasil, tá? Os crimes do Brasil são diferentes do crime nos Estados Unidos, alguns, né? Que são diferentes dos crimes na Paquistão, certo? Então, às vezes a gente acha estranho alguns comportamentos, algumas ações de outros países, mas a gente tem que entender que não é só cultura, é legislação também, tá? Então, o papel da mídia tem esse aspecto também de informar o que é pertinente à nossa realidade, à nossa cultura, e não só falar assim, olha, nossa, como no Paquistão, não sei, no Egito, as pessoas agem diferente, né? Não, mas é para entender também como a nossa própria sociedade funciona. Inclusive, viu, gente, na base legal, eu sei que vocês têm uma disciplina só para isso, mas eu reforço, tá? Você não pode argumentar aqui no Brasil que não conhece a lei. A professora, mas eu não conheço. Não pode argumentar, tá? A lei, tá? Inclusive a gente tem a LINDB, tá? Que é a Lei de Introdução a LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, acho que é isso. Ela serve para. Ela tem um artigo, se eu não me falha a memória, ou é o artigo 1º ou o artigo 3º, que vai dizer o seguinte: não posso excusar, né? Eu não posso fugir da lei, né? Argumentando e dizendo que eu não conheço. A lei ela foi publicada, ela está publicada, ela está lá. Se eu acho que aquilo ali está certo ou está errado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consultar a legislação, tá?
Então, a perspectiva da mídia, ela tem esse papel de quê? De nos dar essa ideia, né? Essa perspectiva, isso é errado, isso é certo. Às vezes confunde, tá? Semana passada, por exemplo, estava falando sobre o e-commerce. Eu até trouxe para vocês um pouquinho da base legal. Eu disse, ó, tem lei, tá? Só para focar na legislação do comércio digital. E eu disse, ó, lei do comércio digital ela é um pouquinho diferente da lei do presencial. As pessoas confundem, tá? Porque a mídia tá lá para alertar a gente que a gente tem, por exemplo, o direito do arrependimento. Lembram lá que eu falei para vocês semana passada, tá? A gente tem direito do arrependimento ao comprar online. 7 dias para dizer não. Não, vou devolver o produto e ser ressarcido. Pode fazer 7 dias, tá? Mas não é só para o online, tá? Não adianta comprar no presencial e lá na loja do seu Zé, comprei uma blusinha, cheguei em casa, provei e gostou, não vou voltar para devolver. Bom, se você conhece muito o seu Zé para poder trocar o produto, tá? Provavelmente ele vai te dar um prazo ali para troca, tá? Mas para devolver o produto e ser ressarcido já é outro detalhe, tá? A lei ela não vai te proteger nesse aspecto. Então, qual é o papel da mídia? Me informar, tá? E que a gente preste atenção nessas minuciosidades. Às vezes confunde, de fato, se a gente não está muito bem atento, se a gente não está ligado, tá? E aí é o papel também das escolas, né? Da gente poder fazer esse refino, tá? Então, por que as pessoas confundem? Porque a mídia informou, tá? Então, a primeira coisa boa é alguém está conhecendo alguma coisa, né? As pessoas, elas estão sabendo, estão ligadas que existe uma legislação que fala sobre isso, que me protege, que me defende, que incrimina, tá? A ideia, claro, que não é incriminar. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de incriminatória, né? De acusar uma outra pessoa. Cuidado, viu? A gente tem os crimes contra a honra, tá? Então, difamar alguém, caluniar alguém, por exemplo, são crimes, tá? Então, não pode ficar inventando coisas sobre outras pessoas, não, tá? Opa, faltou ali. Desse modo, a mídia ela tem um poder, tá? De selecionar, de definir temas para estabelecimento de prioridades, tá? Então, quem é que tem esse controle aqui é um detalhe também importante que a gente precisa entender, tá? Por isso que hoje a gente tem mais de uma emissora, tá? Para que a gente não fique refém apenas a um olhar, tá? Bom, você vai ouvir muito a ideia da palavra a mídia é imparcial, tá? Em geral ela não é, tá? Ela tem algum grau de parcialidade, tá? Mas aí é claro que ela precisa ser o mais imparcial possível. Ela tem que oferecer para a gente também outras perspectivas, outros olhares, outras vozes. Também isso ajuda muito a gente desenvolver o nosso senso crítico, tá? Por isso por isso é dada a responsabilidade social que possui, tá? O mínimo que se espera dela é que faça necessário para contribuir o melhoramento da sociedade como um todo, melhorando, por exemplo, a sua agenda de debates, tá? Você vai ver muito na TV também. Quem assiste muito TV vai ver que alguns assuntos são repetitivos, tá? E, claro, para não ser tão repetitivo, o que acontece? Escutam vozes diferentes, tá? Quando eu pergunto para vocês, qual é a TV? É uma TV local? É uma TV, por exemplo, nacional, tá? Essas TVs que são mais de rede, satélite, por exemplo, elas acabam sendo um pouquinho mais repetitivas em alguns temas, tá? Só que, claro, né, não é a mesma fala, né? Eu boto horários diferentes, nos horários eu tenho falas, tons diferentes, né? Eu tenho convidados diferentes que dão alguns outros olhares sobre os mesmos assuntos, tá? Nas redes locais, aí como eu tenho que ter a voz nacional e a voz local, os assuntos acabam sendo um pouquinho mais diversos, tá? Eu tenho um assunto nacional, que está todo mundo falando, mas eu também tenho um assunto local ali, do furto que aconteceu, de uma batida que aconteceu, de um trânsito que está acontecendo de forma mais intensa, de um crime ambiental, de fogos, por exemplo, que são mais pertinentes à nossa localidade. E se tratando de mídia, temos ao menos o jornalismo informativo, investigativo e opinativo, tá?
Dentro da perspectiva do jornalismo em si, como eu disse para vocês, é uma formação, tá? É um curso de formação, comunicação social, tá? A gente tem uma imprensa livre, a gente vai ter imprensas que são mais fechadas, tá? Elas todas vão ter acesso e são importantes para a construção do nosso conhecimento, tá? Um dos grandes problemas é quando algum deles vem disfarçado de um outro, e principalmente quando esse público não sabe discernir entre um assunto e a informação obtida como verdadeira, tá? Sem condições de análise crítica. É inegável que as mídias têm hoje na sociedade, ela, seja para o bem ou para o mal, elas vão ter poder, tá? E elas vão influenciar diretamente nas nossas ações, tá? Seja essa mídia falada, escrita, televisada, até mesmo quando ela é feita através dos meios virtuais, internet, tá? Ou outros meios possíveis, tá? Inspiram discussões, ajudam a forjar ou a fortalecer um determinado ponto de vista, tá? Informam e muitas vezes desinformam. Gente, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar muitos exemplos, tá? Acho que talvez nem cabe a minha falar aqui cada um desses exemplos, mas a gente tem muitos exemplos de problemas associados à veiculação de notícias relacionadas a crimes, tá? Então, vocês vão ver que alguns crimes que já aconteceram, normalmente eles são mais pontuais, tá? A mídia, porventura, atrapalhou, tá? A resolução do crime, as resoluções de alguns crimes, tá? Porém, se você olhar na perspectiva mais ampla, tá? A mídia, ela tem muito mais contribuído à informação, tá? Ao conhecimento, à discussão, tá? O que é essa discussão? É a conversa, é o diálogo, é o parar para trazer esse ponto, para refletir e conversar, por exemplo, com os meus pais, tá? Sobre aspectos. Tá acontecendo crimes associados. Tem gravidez na adolescência. Então, quando a mídia ela traz isso, seja numa novela, num filme ou no próprio jornal, né? Problema de gravidez na adolescência. Então, ela traz isso a ponto, tá? Para que possa discutir em família, o que poderia ser uma vergonha, né? Eu teria vergonha de falar esses temas com os meus pais, né? Infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, tá? Que eram frutos apenas a discussões, por exemplo, na escola, durante as aulas de biologia, por exemplo, né? A falta, tá, dessas discussões dentro de casa, porventura, muito mais atrapalhou. Então, quando a mídia ela percebe, né, ela dá essa voz para que a sociedade possa discutir esses pontos, né, a gente pode transformar a nossa sociedade, proteger muito mais a nossa sociedade. Seja na perspectiva criminológica, por exemplo, entender os crimes que acontecem no nosso país, como também protetora, né? Então, entender, por exemplo, que quais são quais são as formas contraceptivas, né? Quais são as formas de evitar algumas ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, e por aí vai indo, tá? Então, valorizar a nossa cultura regional, por exemplo, também é um outro ponto, tá? Então, essa mídia, ela é poderosa, né? Ela tem poder nesse perspectiva. A mídia é essencial para a manutenção de uma democracia. No entanto, isso não significa que custas, né, desse argumento ela possa manipular, ela pode ser, mesmo que de forma velada, tudo aquilo que é veiculado, a fim de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos acusam de fazer, tá? Bom, a gente hoje tem acesso a diversos veículos de informação para que a gente possa justamente fazer esses contrapontos, tá? Então, hoje a gente fala muito, por exemplo, de que a mídia é manipuladora e que ela seleciona as informações. De fato, ela vai selecionar as informações. De fato, ela não vai ser 100% imparcial, tá?
Mas a gente precisa entender também que a gente tem outros contrapontos, né? A gente vai ter acesso à internet hoje, mesmo com as dificuldades que vocês nos relataram, mas para que a gente possa fazer esses outros contrapontos. É realmente para esse outro lado? É realmente para essa outra perspectiva? A mídia também, pelo contrário, ela nos ajuda a fugir de alguns aspectos, como por exemplo fake news, tá? Especialmente se a gente está falando de uma mídia profissional ética, tá? Então, é uma mídia de profissionais que se construíram, né, que se embasaram, tá, que tem uma visão, não é uma visão científica, tá, mas que tem uma visão de informar com mais clareza. Então, pô, tá acontecendo fake news aqui agora, tá? Então, como é que a gente pode trazer as informações, trazer vozes para que a gente possa discutir assuntos como, por exemplo, os riscos de vacinas, tá? Como a gente teve agora durante o pico da Covid-19. Ou, por exemplo, discussões mais esdrúxulas, talvez, no aspecto, por exemplo, da consideração de uma terra plana, por exemplo. Então, a mídia ela também tem esse papel de fazer esse contraponto também, tá? Essa discussão ela está em alta, ou esteve em alta alguns anos atrás, tá? E aí de fazer justamente esse contrabalanço. Não, pera lá, né? Então, quais são as nossas evidências, tá? E aí pode ser evidências científicas para contornar essa ideia de uma visão aí não científica da coisa. Beleza? Irisnaldo, bom dia, meu querido. O poder da decisão individual, por volta de 1930, acreditava que se as mensagens transmitidas pela mídia, na época rádio e TV, tá? Essencialmente rádio, tá? Tinham o poder de entrar na mente das pessoas e assim darem conta disso, afetavam as emoções e os comportamentos, tá? Meios de comunicação injetavam ou disparavam a cabeça da sociedade mensagens subliminares que modelavam seus hábitos. Isso aqui é fake news, tá, gente? Nossa sociedade não tem fake news de hoje, tá? Fake news tá aí na nossa história há milhares de anos, tá? Hoje, por exemplo, a gente ainda fala um pouco sobre isso, sobre essa mídia manipuladora e tal, que vai controlar. Isso aqui me lembra muito o medo que as pessoas tinham quando a fotografia meio que surgiu, tá? Quando a fotografia surgiu, hoje em dia a gente fotografa direto, né? Quem tem celular aí nas mãos sabe, né? Vocês fotografam, né? Conta pra mim se vocês fotografam. Vocês tiram muita selfie? Conta pra mim aqui no chat, eu quero saber. Tem muita gente que tira selfie e não posta. Tudo bem, tá? Tem gente que tira selfie pra saber como é que tá e fica lá guardadinho. Tem gente que tira selfie, manda pro amiguinho e para ali. Tem gente que gosta de postar, bota muito nos stories do Instagram e tá. Tudo bem, tá? Cada um se comporta de um jeito. Mas o grande fato é que a gente tira muitas fotos, tá? Às vezes não é selfie própria, é selfie do mundo, do que tá fazendo, tá? Não é selfie no caso, né? É foto, né? É foto do que tá fazendo, do cachorro, do gado, do cavalo, né? Do sol, do nascer do sol, tá? Do pôr do sol. Então a gente acaba fazendo muita foto. Mas quando a fotografia surgiu, né, isso ainda no século XVIII, se não me engano, não tenho muita, agora fugiu a memória, não, XIX, eu acho, século XIX, XVIII tá muito antigo. O que que aconteceu? As pessoas começaram a ficar com medo da foto, tá? E havia uma historinha que as pessoas diziam, as pessoas tinham medo, achavam que a foto roubava a alma das pessoas, tá? Então esses relatos, eles são escritos na maioria nos livros de fotografia, de história da fotografia, por exemplo, como os relatos comuns que as pessoas tinham. Século XIX, obrigado, Yara. 1826, olha lá, a gente tá pertinho de alguns aninhos aí, quase, né? O Erisvaldo não gosta muito de tirar foto. A conta, mas ainda tira muita foto. Gente, a perspectiva da gente ter essa fotografia no celular, tá, aumentou, tá? Então, antigamente era muito difícil as pessoas tirarem, precisava de um filme para tirar foto e tal. Então, lá quando a fotografia surgiu, as pessoas tinham esse excesso de capturar a alma. Claro que isso não acontece, tá? Então, sim, quando a mídia ela ganha muito força, né? Isso aqui também acontece, da alienação que as pessoas poderiam, porventura, ter por conta da grande mídia, tá?
Hoje a gente tem isso? Tem, é grande fake news, tá? Especialmente se os veículos, eles são sérios, eles são, tem a força, né, de uma, é, tem a força da ética, tá? Então, esses veículos, eles tendem a ser muito mais informativos do que alienadores pra gente, tá? Olha lá, o professor de Walter de Prata do Piauí tá dizendo aqui, ó, que alguns gostam de guardar, tá? Outros gostam de postar os TBTs. Peço que para quem gosta de tirar foto e deixar guardadinha, tá? Tome bastante cuidado, tá? Porque às vezes a gente perde esses arquivos, tá? Então, guardem em algum lugar mais seguro, tá? Se for o caso, revelem, tá? Que às vezes, se for uma foto muito importante, tá? De um dia muito importante, revelem essas fotos, porque aí a gente consegue, acaba guardando, acaba durando mais tempo, tá? Porque a gente tira muita foto e acaba sendo perdido, tá? Cuidado. Em pesquisa realizada pelo Centro para Inovação em Governança Internacional, 86% das pessoas consultadas admitiram que ter acreditados em notícias falsas, e aí é um ponto que a gente vai entrar um pouquinho agora sobre o cuidado, sabe, que a gente vai ter ao informar, ao se informar, tá? Até onde a gente vai acreditar nas notícias que estão na internet, tá? Primeiro ponto, a gente já conversou com vocês que a gente está passando por uma revolução, tá? A gente está na Web 4.0 e nessa Web 4.0 a gente tem muitas pessoas divulgando informação, tem muita gente não ética, tá? Então, qual é a diferença de um profissional para um não profissional? Trabalho, desenvolvimento ético, tá? E a ética, ela não é só do jornalista, tá? Vocês aqui do curso técnico em recursos humanos tem um monte de disciplina, eu já vi, ó, ética em em relações interpessoais, ética, qual é a outra ética que vocês têm? E a ética tem a ética organizacional e profissional. Então, vocês têm duas éticas só agora nesse módulo. E claro que vocês vão discutir éticas em outras disciplinas também, tá? Então, às vezes, os professores vão trazer uma aula específica de ética para aquele conteúdo. Então, isso aí, gente, é para desenvolverem vocês, e sim, é discutir, conversar, falar, criticar, para desenvolver esse olhar ético. Então, o profissional, em geral, ele é ético, tá? Em geral, tá? E aí, quando você fala de modo geral, quando eu dou voz para todo mundo, eu não tenho esse trabalho ético. Então, sim, a gente pode ter pessoas aí muito mal intencionadas na internet fazendo, por exemplo, fake news, tá? As fake news, elas estão por toda parte, na publicação em Facebook, mensagens encaminhadas pelo grupo do WhatsApp, boca a boca. E o que é uma coisa que eu já falei com vocês em outras aulas, tá? Valeu, professor Walters. Outro erro que acontece, um problema que acontece da fake news, é uma característica geral da fake news, é que ela tem um motivo, tá? Ela é intencional. Em geral, a fake news, ela é intencional, tá? Não é, eu informei porque eu não sabia. Quem criou a fake news, quem fez a fake news lá na origem, ele fez com intenção. A grande maioria das pessoas espalha sem ler a notícia. Tá? Recebe no WhatsApp, recebe no Facebook, lê o título da matéria e reposta. Nem lê qual é a fonte da notícia, nem para refletir, leu a notícia, a manchete, que a gente chama até de clickbait, é uma manchete bem chamativa que é para as pessoas quererem ler, tá? Inclusive, quem trabalha com comunicação social precisa desenvolver bastante essa ideia da manchete, tá? Exatamente. Não pesquisa, tá? Então você lê a ideia da manchete, gente, é para chamar a atenção. É para você ler, para ser impactante. Então você vai ler, você vai, eita, aconteceu um crime, você, opa, crime. Você vai ler e vai ficar, opa. Mas é quando você aprofunda, às vezes na própria matéria ela já dá uma baixada na bola. Não é isso tudo, tá? Então é o que a gente chama hoje de clickbait. O que é clickbait? É fazer o meu usuário clicar naquele link e ler, tá? Tem muitos portais que lucram com isso, tá? Lembra lá do que eu falei na semana passada? A ideia do portal e do site, tá? Do portal que quando eu clico, ele tem publicidade ali dentro. Então,
a visualização dessa publicidade gera lucro para o portal, tá? Então, a ideia do clickbait serve para isso, para você clicar, acessar, opa, tem publicidade aqui, eles podem lucrar. Tem gente que faz isso ainda mais malicioso. Tem vírus também, tá? Então, cuidado ao clicar nos sites também, tá? Mas aí, às vezes, vale aquele notícia chamativa, tá? Que vem de um link estranho, tá? Então, cuidado, não vão clicar em todos os links. Vocês podem pesquisar, né? Então, o que a gente pode fazer também? Opa, é sério que está acontecendo mesmo? Vamos entrar num site maior, de um outro veículo, vamos ver o que outras pessoas estão falando. Às vezes na própria rede social, no Instagram, no Facebook, tem pessoas, né, mais influentes que conseguem nos dar essa visão, tá? Então tem outras pessoas falando sobre isso. Então, antes de divulgar, antes de passar adiante essa informação, vamos ler um pouquinho antes, tá? Tem páginas jornalísticas que ajudam a gente a fazer isso. Tem alguns sites que são focados na fake news. Focados em tirar, saber se aquilo ali é uma fala correta, se é um mito, se é fake news ou não. Tá? Tem portais específicos só para isso. Não há quem não tenha recebido ou compartilhado, mesmo sem intenção, a fake news. Atenção, a origem dela, ela é intencional, tá? Quando a gente espalha, é simplesmente, no literal da palavra, ignorância, né? Não prestar atenção. Leu a notícia, se espantou, mandou pro colega. E tem muita gente bem informada, você fala, toma um susto, meu Deus, um professor tá passando, nem li, né? Então, acontece, tá? Então, a gente precisa ser crítico. Então, essa aula aqui é para todo mundo, tá? Então, porque sim, a gente acaba fazendo essas ações, tá? E sim, o nosso nome vai junto, tá? Porque foi o Joãozinho que falou isso, foi o Irisvaldo que disse isso, certo? Foi o Irisvaldo que compartilhou comigo isso, agora eu acredito. Então, as pessoas, elas vão te colocar como imagem, tá? E vocês serão profissionais, tá? Profissionais como assim? Futuros técnicos em recursos humanos. Aí tu imagina você passando a fake news associado a recrutamento e seleção de pessoas, tá? Acontece, tá? Então as pessoas vão pensar, opa, o Bruno, o técnico em recursos humanos, certo? A Franciele que me disse isso, eu acredito. E às vezes é uma notícia falsa, tá? Importa dizer que o exercício da liberdade, tá, e o direito à privacidade no meio virtual é ainda assunto novo no campo do direito, tá? Então vou aqui chegar um pouquinho na fala da ideia dos direitos associados a fake news, tá? Então, primeira coisa, tá? Liberdade de expressão, tá? A gente tem acesso na internet, todo mundo pode falar o que quer, ok. Só que a gente tem que tomar um cuidado em algumas perspectivas, tá? Liberdade de expressão não é liberdade de opressão para outras pessoas, tá? Então não é porque eu posso falar o que eu quiser que que eu não vou ter consequências associadas. E principalmente, não é porque eu estou na internet e eu vejo aqui vocês. Até que essa turma não tem, tá? Eu gosto quando vocês conversam comigo utilizando os nomes de vocês mesmos, tá? Mas às vezes a gente tem turma aqui que os alunos não colocam o próprio nome, tá? E ok, beleza, a gente tem o tal do anonimato, tá? Mas é aquela coisa, gente. Não é porque eu posso mudar o meu nomezinho aqui na internet, dizer aqui, vou botar aqui no login que meu nome não sei, me dá um nome aí, Joaquim, né? Vou dizer que meu nome é Joaquim aqui, que eu vou ter anonimato. Não, gente. Na internet dá para consultar qual é o IP da divulgação do site. Então, qual é o IP? E nesse IP vai ter o local que foi utilizado, que internet foi utilizada, e o IP do aparelho de computador, que esse computador aí, gente, pode ser o celular, pode ser o tablet, pode ser de fato o notebook, tá? Então, hoje a gente tem tecnologia para identificar quem é que está aí divulgando uma informação errada, tá? E como eu disse para vocês, a origem da fake news, ela é intencional. Às vezes a gente acaba falando só repostando sem prestar atenção. Mas quando a gente escreve, não, mas eu escrevi por liberdade de expressão. Calma lá, tá?
beleza, a gente pode dar nossas opiniões, a gente pode manifestar, mas o que, que a gente está divulgando, tá? Se isso afeta diretamente a honra de outras pessoas, aí a gente entra dentro do departamento de crimes, tá? O rádio... a rádio corredor é uma grande... certo. Entendi. Deixa eu ver aqui. As disciplinas são muito boas de éticas, tanto para a nossa vida pessoal como profissional. Exatamente, Manuel Emílio. Pessoal de Manuel Emílio. Essa é a grande ideia. As disciplinas de éticas, elas são disciplinas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos nós, ó. Fake news e direito, tá? Os chamados crimes cibernéticos compreendem a criação e a disseminação de conteúdos com finalidade de enganar, prejudicar, difamar pessoas e grupos da internet. Em outras palavras, conceber e compartilhar fake news pode ser um delito passível de investigação e penalidades. Olha lá. Fake news é crime, tá? Compartilhar fake news, desinformação não é crime em si no Brasil. Se você postar uma mentira na internet, você não está cometendo um crime naquele momento, mas dependendo da mentira, aí é o detalhe. Dependendo da mentira, o dano que ela causa, o contexto em que ela for, se ela for enquadrada em crime, aí sim, tá? Aí para isso a gente precisa conhecer, aí forma, né? Como eu disse para vocês, tá? O que é crime, tá? É o que está escrito na lei. Tá? Aqui no Brasil a gente respeita a nossa legislação, tá? E a nossa legislação, temos a legislação, a Constituição Federal é a nossa maior lei de todas, tá? E abaixo dela tem algumas leis, tá? O Código Penal é uma lei, tá? É um decreto-lei 2848 e foi publicado em 1940. Tu acha mesmo que em 1940 já tinha internet? Não tinha internet, professor. Então, como é que o crime, sabe? Leis são atualizadas, tá bom? Aqui embaixo, ó, tem a fonte, ó. Vocês vão acessar o decreto-lei, que é o Código Penal, tá? O decreto-lei 2848. Você dá um Google com esse decreto-lei, você bota só CP. CP você encontra o código. Ele vai abrir. A primeira informação vai ser o Código Penal, tá? Gente, eu recomendo, tá? Quando a gente for ler leis, tá? Que vocês leiam as leis atualizadas, tá? Então vocês vão atrás do acesso do portal da Câmara, tá? Porque elas podem ser atualizadas. Então a gente está lendo aí uma lei de 1940. Algumas dos crimes, tá? Já estão inscritos lá desde 1940. Alguns outros saíram, alguns outros entraram, tá? Então, por exemplo, Maria da Penha, por exemplo, ela é um qualificador, ela é um agravante de um outro crime que acontece, tá? Ali dentro do Código Penal, tá? Então, vamos nós aqui para os crimes contra a honra, tá? Temos 3 crimes contra a honra. E todos os crimes crime, ele tem que estar descrito no Código Penal, tá? E no Código Penal o que vai ter? O crime, tá? A descrição desse crime, e ele vai ter a pena. Eles podem ou não ter qualificadores. Tá? O que é um qualificador? É um agravante, tá? E esse agravante pode aumentar a tua pena, tá? Quem são os crimes contra a honra, tá? Eles são descritos nos artigos 138, artigo 139 e artigo 140. O primeiro, a calúnia, tá? O que é caluniar? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Como assim, professor? Vou dizer que o Joãozinho, vou inventar qualquer nome aqui, gente, não é nenhum de vocês, tá? Vou dizer que o Joãozinho, ele matou a Mariazinha. Professor, matar alguém é um crime. Matar alguém é um crime. Então, nesse caso, eu estou caluniando. Você pode provar? Você pode provar? Eu posso provar que o Joãozinho matou de fato a Mariazinha? Se eu não posso provar, eu não posso ficar falando, porque isso é uma calúnia. Tem crime. Qual é? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ok? Beleza? Cuidado que a gente precisa até grande, hein? Demais. E a gente fala no dia a dia, né?
Então, cuidado, isso é fofoca, tá? E a gente pensa assim que fofoca pode ser crime? Pode, tá? Se for uma calúnia. Então, eu preciso conhecer, pode. Outros crimes que são comuns, tá? Furto, roubo, tá? Roubo e furto são crimes diferentes, tá? E eles são descritos no Código Penal. Se você está dizendo que alguém te furtou algo, que te roubou algo, tu tem que provar, tá? Então não adianta falar, fulano me roubou meu celular, postar na internet, isso é calúnia, tá? Beleza? Então cuidado. Difamação. O que é difamação? Artigo descrito no artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação, certo? Então, acaba prejudicando a imagem, tá? Dessa pessoa. Não é exatamente um outro crime, ok? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E injúria, professor, também é crime. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, tá? Então, são normalmente associados àquela honra, né? A imagem, a integridade daquela pessoa ou empresa, tá? Então, às vezes, a gente está ali chateado com uma empresa e você vai lá falar mal daquela empresa online, tá? Isso pode, porventura, ser injúria, tá? Se claro, tá? Essa manifestação é um relato pessoal, tá? Tipo, tive esse problema e não estou conseguindo contactar o SAC, tá? Vocês vão ver muito isso. Não, isso não é exatamente injúria. Mas se você tá relatando para difamar a imagem, tá? A dignidade, difamar não, mas para prejudicar a imagem daquela empresa ou daquela pessoa, tá? Isso é essencialmente a injúria. E aí, gente, a gente tem tá, alguns exemplos de pessoas tá, que às vezes injuriaram, tá? Que acabaram, né, diminuíram a imagem, o poder de voz de algumas pessoas, tá? Então as pessoas passaram, tipo assim, não vou ouvir fulaninho de tal, certo? Sendo que essa pessoa poderia, por exemplo, ter informações interessantes aí para a sociedade. Eu não vou ouvir mais o que o Bruno vai falar, o que o Irisvaldo vai falar, porque eu não acredito mais na imagem dessa pessoa, tá? Então você vai estar atrapalhando a vida direta dessa pessoa. Ok? Então, cuidado ao que a gente for falar, se você for citar outros nomes, tá? Porque o que a gente publica vai ficar para posteridade, ok? Bom, e aí, professor, todo mundo pode divulgar o que está na internet? Como é que eu posso saber, por exemplo, se uma fonte é confiável? Investigação, tá? Então, surgiu uma notícia muito avassaladora e toda hora está surgindo aí. Como é que eu posso saber que aquele site é ou não confiável, professor? Vamos nós. Primeira coisa é investigar, tá? A gente precisa cultivar o hábito de investigação, certo? Buscar outras fontes. Só tem um site que eu nunca ouvi falar desse site falando daquele assunto, não é confiável, tá? E vai ter muita coisa sobre isso, tá? Da mesma forma que, associada à questão de crimes, gente, a gente tem os portais de Júris Brasil, por exemplo, no qual a gente pode ver os processos que estão abertos e a gente pode até se informar se de fato aquela empresa é problemática ou não, tá? Então, o hábito da investigação, ela nos ajuda justamente a ter essa ideia, tá, mais sólida, se está tendo, de fato, problemas na perspectiva geral. Tá? Primeira coisa, buscar se existe aquela informação em outros veículos de informação. Primeira chave. Tá? Ao se deparar com qualquer conteúdo, seja um artigo, um post ou mensagem, primeira coisa é cultivar hábito de investigação. Tá? Repito, apareceu um linkzinho para você no teu Facebook, no teu Instagram. No Instagram é mais difícil aparecer os links, né? Mas no Facebook é mais fácil. Aparece também, né?
No WhatsApp, tá? Então, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, as pessoas entram em muitos grupos de WhatsApp para obter informação, tá? Às vezes entram em grupos de WhatsApp até por entretenimento também, tá? E aí tem muito link, tá? Cuidado, não vá ficar clicando em link qualquer um, tá? Você não sabe qual é a intenção daquele link, tá? Às vezes é um link que tem de fato ali dentro que conteúdo malicioso, tá? Vai ter vírus, vai ter worms, tá? Malwares de um modo geral, tá? Então cuidado, muito cuidado, não vá ficar clicando. Pesquisa, vai atrás de alguns sites mais confiáveis, mais seguros, tá? Busque outras fontes para poder te dar um pouquinho mais de segurança, tá? Os grupos que a gente tem, né, no WhatsApp, até no Telegram também, procura grupos mais dedicados, tá? Que tenham regras mais restritas, tá? Tem muita gente que tem esses grupos e são super restritos ao que é divulgado, quem pode falar nos grupos, tá? Até para a gente poder diminuir esse acesso, né? Esses links aí maliciosos. Algumas perguntas nos ajudam a avaliar a confiabilidade dos conteúdos para ler melhor as mensagens que chegam até nós, tá? Como, por exemplo, 4 passos simples para checar a informação. Primeira coisa, recebeu uma informação, quer checá-la de forma ágil? Pausa, tá? Olhe um pouco para a mensagem e reflita o que você conhece na tua vida, tá? Ah, professor, eu não sei sobre esse tema não. Então, primeira coisa, não vai compartilhar coisa que de fato não sabe. Mas todo mundo sabe de alguma coisa, tá? Vocês sabem de muitas coisas. E, repito, vocês sabem de muitas coisas, tá? Essa disciplina é uma disciplina do dia a dia de vocês, tá? E mesmo quando vocês estão numa disciplina muito diferente do dia a dia de vocês, vocês sabem de muitas coisas. Até porque vocês já estão no ensino médio, vocês já passaram por ensino fundamental, vocês já passaram por várias histórias da vida de vocês. Vocês sabem muito. Então nada de ficar com esse chatzinho caladinho, paradinho. Vamos conversar, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é pausa, reflete um pouquinho antes de tomar alguma ação, tá? Pausa, reflete, reflita, que aí já ficou reflexo, né? Mudou um pouquinho do verbo, desculpa, pessoal. Reflita sobre essa ideia, tá? E passe para a próxima ponta. Segundo ponto, investigue a fonte, tá? O que você sabe sobre quem escreveu? Aparece os links, se você prestar atenção, os links que aparecem pra gente é sempre de um site muito estranho. Nunca ouvi falar desse site na minha vida. Às vezes aparecem uns produtos revolucionários. Olha, nossa, esse produto que legal, né? Você quer comprar. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar naquilo dali. Cuidado, minha gente, cuidado. O que você sabe sobre isso? Às vezes vale o quê? Abrir uma ou outra, buscar informações, é o terceiro ponto. Busque mais informações. Onde mais essa informação está sendo veiculada? Ninguém mais está falando sobre isso? Muito estranho. Dá um tempo. Certo? Dá um tempo. Às vezes os veículos vão poder comunicar. Se for de fato sério, daqui a pouquinho outros veículos mais sérios podem estar comentando sobre esse assunto, tá? E outro ponto importante, que aí é onde normalmente é que às vezes acontecem fake news, contexto, tá? Muita história é contada fora do contexto, tá? Então você vai ver uma fala de alguém, a fala, isso, com certeza. A gente vai ter falas tiradas de contexto. Você vai ver um textozinho, uma fala, um vídeo de um profissional falando uma informação e você não acredito que ele disse isso, mas aí se você ouvir o contexto inteiro, às vezes ele estava só exemplificando, às vezes ele estava dando um caso muito específico. Como professor, gente, uma dificuldade que eu observo em vocês, estudantes, tá? É a necessidade, como é muita informação que vocês recebem no ensino médio, é a necessidade de vocês buscarem alguma forma fácil de memorizar as coisas, tá? Eu observo isso muito, tá? E existem, tá? Técnicas, mas elas não são 100%.
tá? Elas te ajudam a guiar, elas te dão um norte, tá? Mas elas não resolvem todos os problemas, tá? E aí, o que que acontece? Como eu disse para vocês, o Assis é biólogo, tá? E muitas vezes você tá dentro de uma fala geral, né? O aluno quer entender de forma genérica aquele conteúdo, aquela fala, aquele e quer aplicar para tudo. Ah, professor, tudo é assim? Não, tudo não é assim. Sempre vai ter exceções, tá? Então, às vezes, muitos profissionais às vezes acabam falando alguma coisa, algum exemplo que é muito específico, justamente para poder mostrar para a gente outros caminhos, outros exemplos, outras ideias. E aí isso pode ser lido como genérico e não é, tá? Ele é específico, tá? Então, primeiro outro ponto às vezes é conheça o contexto no qual aquela situação aconteceu, ok? Beleza? O papel de uma mídia, e aí dentro, voltando para a ideia da mídia, tá? Que esses 4 pontos são 4 pontos que vocês, como cidadãos, vão ser críticos, tá? Mas quem foi que disse isso? Tá? Onde essa pessoa disse isso? Hoje a gente tem muita divulgação na internet, TikTok, Instagram, tá? Das pessoas explicando, né? Olha, esse produto é um produto alimentar muito útil, tem muita proteína. Quem foi que disse que tem muita proteína? Tá? Então, às vezes, a pessoa está levando aquela informação e não sabe nem a origem. Tá? Uma planta pode ser tóxica para um animal, por exemplo. E quem é que de fato está dizendo isso? Tá? É interessante que vocês sempre façam essa consulta. Outro ponto, tem muita gente que bota só... Ah, tem um artigo científico que foi publicado na Nature. O que é que eu... Tá? Normalmente os artigos científicos são muito específicos, tá? Ele tem que restringir muito, tá, o campo de trabalho dele para gerar uma informação, tá? Então, às vezes, você só colocar o título do artigo não é o suficiente. É interessante que você entre um pouquinho mais e veja o que foi que ele analisou, tá? Tem algumas pessoas que colocam de fato os artigos científicos, mas aí a gente precisa entender contextos, tá? Como assim, professor? Entender que aquele artigo científico foi feito para norte-americanos, tá? E se é um contexto cultural, tá? Se tem um aspecto social envolvido, a cultura do Brasil é diferente da cultura dos Estados Unidos. Então, tudo isso conta, tá? Então, às vezes você coloca um artigo científico e aí estou dizendo que o artigo científico está errado? Não estou dizendo que o artigo científico está errado, mas ele foi escrito para um contexto. Tá? Ele foi escrito para o contexto de uma sociedade norte-americana, por exemplo, ou de outro país. Tá? E isso pode influenciar de forma negativa para a gente. Certo? Deu para pegar essa ideia do contexto? Tá? Então, a ideia do contexto ela é bastante ampla. Pode ser um recorte mal feito ou... e normalmente esse recorte ele foi escrito especificamente e a gente coloca de forma genérica, certo? Para todo mundo e acha que todo mundo vai dar certo, ok? Então, não é por aí. Comunicação no Brasil, conquistas e futuros desafios que a gente tem. Em relação à democratização da mídia, o Ministério das Comunicações do governo anterior identificou 5 áreas de atuação. Primeira, criação de um novo marco regulatório. 2, a regulação do artigo 221 da Constituição Brasileira. 3, direitos autorais, tá? 4, regulação da internet. A gente tem um marco civil da internet, tá? Acho que em outras aulas eu até comentei com vocês um pouquinho sobre essa perspectiva legal. 5, regulação da TV pública. Sim, ela é regulada pelo Estado, tá? Então a TV aberta, ela tem uma liminar para o seu funcionamento, tá? A terceira revolução industrial traz consigo a expansão da globalização, introduzindo novas tecnologias originadas da informática, da microeconomia e dos novos processos de produção, como a robotização e a automação. Isso aqui a gente conversou bastante
naquela aula que a gente falou sobre a web 2.0 e 4.0, tá? A internet já pré-seleciona o que vai ser levado até a gente, tá? A gente, através do código da inteligência artificial. Porém, isso se tornou possível em decorrência a outra globalização, as das comunicações, em forma de rede, por meio de fax, celular, telefone, internet, satélite, fizeram a comunicação ser instantânea, tá? Rápida, ágil, e mais pessoas, claro, estão conseguindo utilizar e falar isso, tá? Com o aumento da velocidade das informações em tempo real e, claro, o acesso das pessoas a essas redes, a redução das distâncias e os custos de tarifas também vem influenciando isso, tá? Essa perspectiva. Ressalta-se, tá, que as novas tecnologias criaram e desenvolveram a sociedade em rede. Além disso, foi por meio da mídia que a economia capitalista gira pelo mundo, penetrando em todos os setores de produção rentáveis e reorganizando as relações de poder, tá? Muda e transforma os nossos processos de produção, tá? Mas também dissemina informações sobre o cuidado que a gente precisa ter com essas mudanças de produtos, tá? Que acaba também influenciando a geração de produtos. Destaca-se as informações, destaca-se que a informação é a moeda mais forte do milênio. Quem possui informação tem poder e digo mais, tá? Talvez seja um dos setores mais lucrativos, tá? Especialmente da comunicação de publicidade, tá? Pode-se afirmar que não há um setor na sociedade em que não seja veiculado a informação ou a comunicação, seja ela economia, educação, política ou de religião, os quais tornam incompreensíveis a forma da mídia. Tá, gente? A mídia, ela é o poder, tá? E a gente pensa em quarto poder, professor, quais são os três primeiros, tá? Bom, no aspecto legal, tá? Inclusive do nosso país, a gente vai ter um trabalho filosófico, tá? Proposto, se não me falha a memória, René Descartes, que vai separar aí os poderes, tá? Como assim separar os poderes? Nós temos poderes, tá? No mundo, tá? Especialmente se o poder é estatal, tá? A gente tem aqui no Brasil a gente fala de três grandes poderes, tá? Nem todos os países são três. Para que serve separar três poderes? Para que o poder não fique concentrado na mão de uma única pessoa, tá? Aqui no Brasil a gente tem a separação de três poderes, tá? É o poder executivo, a parte do Estado que executa ações, tá? Então, o poder executivo, por exemplo, é comandado pelo presidente da República no aspecto federal, pelo governador no aspecto estadual e pelo prefeito no aspecto estadual. Eles são comandantes, tá? Eles são chefes dos poderes executivos nas respectivas ordens, tá? Mas a gente tem um poder legislativo que cria as leis que precisam ser executadas e a gente tem um poder judiciário. Nenhum deles é mais importante do que o outro, tá? O quarto poder, ele não está exatamente no poder estatal, tá? Esse quarto poder, ele é o poder midiático, ele é o poder que a imprensa tem, tá? Não necessariamente só a imprensa, mas que a mídia tem, especialmente em divulgar informação, tá? Porque a informação é o poder, tá? E isso é o poder, então não é exatamente a mídia, tá? Mas a informação é o poder. Poder de influenciar, por exemplo, até os outros poderes. De criar ou não leis, de pessoas estarem questionando seus direitos ou não, ou até conhecendo seus próprios direitos, tá? Então, é o poder da informação. Ocultar essa informação também é um grande dilema. Do ponto de vista normativo, uma imprensa livre é imprescindível para regimes democráticos que a gente vive no país. Tá? Ao permitir a livre circulação de ideias e de opiniões, uma comunidade política é requisito fundamental para o ideal democrático. A gente poder ser livre ao acesso a essas informações. Além disso, considera-se que os meios de comunicação também têm um papel a desempenhar no controle do poder público ao contribuir com a vigilância dos agentes públicos, tá?
E aí é a hora que a gente acaba vendo as grandes perspectivas de corrupções, tá? Que são amplamente divulgados aí na internet. É o sai do disse-me-disse, tá? Então, aquele disse-me-disse da corrupção que todo mundo acaba falando, mas ninguém pode provar, ao papel de uma mídia responsável, tá? Em divulgar algo com propriedade. Lembra lá que a gente conversou um pouquinho sobre crimes de honra, tá? Então, ao divulgar dados, a gente precisa ter confiança das nossas fontes, beleza? Queridos, aí claro que a gente vai, se a gente se alongar para cá, a gente vai sair do campo da disciplina, do foco da disciplina, tá? O foco da gente era refletir sobre o uso das mídias, o excesso dos usos, de pensamento crítico, do pensamento de como fugir de fake news. Esse é o grande objetivo da nossa aula, da visualização dessa mídia como democrática, tá? A perspectiva dela daqui para diante é trabalho das disciplinas de ética, tá bom? A gente vai dando uma pausa por aqui, a gente vai para o intervalo, 9h20, a gente estará de volta, tá bom, queridos? Aguardo vocês. Tchau, tchau.